O episódio já começa mostrando o símbolo do Uchiha, porque vai ser o Naruto Gaiden que será mostrado, e mostra a Sarada olhando pro nada, e do nada mostra o Boruto e mostra ele pichando o rosto dos Kage do Naruto, e ele falando que vai esperar o pai dele, que otário porra, Naruto vai deixar o seu filho falar assim, e mostra os treinamentos dos outros shinobis, como o Shikamaru pro Shikadai, mostrando os justos da sombra, e fala sobre coisas de descubre os justos, o olha pro nada também será, que é o Boruto, e mostra o treinamento do Sai com o filho dele, e fica falando sobre a arte ser ultrapassada, e mostra o do Lee com metal ou de corpo a corpo, e o Boruto terminou esperando o Naruto, espero que o Naruto der uma bica nele, e o Naruto chega e fala pra ele está o desrespeitando, e como com leve soco, e ele faz o Kage Bunshin e sai daí pulando de uma altura grande, e mostra ele se escondendo, e aparece a Sarada olha pro Boruto se escondendo, e mandado fica quieta, e aparece de novo o Naruto procurando, e ela fala pra ir à direita, e ela fala com sobre a teimosia do Boruto com a do Boruto, e ele fica sangado, e aparece o Shikamaru prendendo ele como se fosse um policial prendendo um bandido, e fala pro filho ir busca o Naruto, que fica falando sobre Kisakuman, e o Shikamaru fala sobre ser igual a ele e o Naruto, e depois fala sobre ser igual ao filho, e mostra a Sarada pensativa sobre como ter um pai de perto, porra Sasuke, assim tu deixa a tua filha traumatizada sobre não ter um pai de perto, e ela fica perguntando a Shoujo como ter um pai de perto, e ela fala que comer, e quer comer muito, e fica falando sobre ser ninja, que chato, e não gosta e não quis saber de ser um ninja, e falar que entendeu, e fica dando só patada, depois perde desculpa, e o pai da Shouji é falar sobre comer hambúrguer, e fala sobre coisas de ter uma família, que porra Shoujo tu tem uma família cara, e ela não se recordar do pai, porra Sasuke, e a Sakura chega em casa e mostra as compras que ela trouxe com salário, que tem fora Naruto, e manda ela colocar as compras da geladeira, e elas fala sobre o Sasuke, porque não fica em casa, e tudo mimimi, e pergunta se avisar, e Bui fala que não, porque a pergunta, e a Sakura fala que maldade, porra Sakura não dá uma dentro, e foi pesquisar sobre os Uchiha pra ver como eram, como comiam, e como dormiam sexta-feira no Globo Repórter, e como eram os Sharingan, claro que o seu pai tem filha de uma puta, e como são os Sharingan, ela quis desperta o olho do capeta, e fica coçando o olho, já que sai o Sharingan do capeta, e pergunta sobre o pai dela na livraria, e o cara diz que o acesso irrestrito, porra mano, e a filha do cara, e daí uma patada nela dizendo que não faz as regras, pergunta logo pro Narfia que com ele tu aí mostra a varai da casa dela, e pergunta pra Sakura como ter um pai, e ela fala onde ter aquele filha da puta do pai, e ela responde não sabe, começa a discussão familiar entre as duas, como e o pai dela, e a Sakura fica com raiva da pergunta, e dá logo um socão no chão, e ela fica com raiva e chora por não saber onde o pai dela anda. E fala que o seu pai vai chegar em breve, e falar como pode dizer isso à sua filha que não sabe onde o marido tá, eita que as coisas estão esquentando, e a casa de Saba, e a Sakura desmaia que a Aine não terminou de pagar a casa porque o empréstimo ainda não foi pago, e chega a médica que fala que a Sakura está sempre desmaiando porque ela trabalha demais pra deixar Konoha em boas condições sem doenças, e o Naruto faz nada pra aumentar o salário fora Naruto, e a Sakura só vai acordar amanhã, e ela vai pro hospital, e a médica não fala pra Sarada ir junto, e ela diz que vai ficar porque vai procurar uma coisa antes de sair de casa pra levar pro hospital, e achou umas fotos dela antiga com o pai de lá, e viu a foto despregadas, e quem é essa mina que aparece na foto do pai da Sarada, ninguém sabe que é a cara, e a Sarada diz que o óculos é parecido, será que a mãe dela será? E já no hospital mostra a Sakura dormindo como uma preda, foi buscar uma foto, aí aparece a médica que resgatou a Sakura perguntando que foto é essa, ela diz que não, que mostra e manda tomar no meio no cu, a médica diz nos faz Sarada, e fica com a guarda fechada pra não pegar a foto, e as duas falam sobre o nascimento da Sarada, e ela respondeu que não sabe como foi e que era muito pequena pra saber a Sarada, e fica dando patada na médica que não sabe como foi o nascimento, ela doença do esquecimento, e ela falando de louco com a Shoujo coisa sobre sai da vila e ir encontrar o pai dela, eu entendi a referência, eu entendi. E mostra a família de gordos comendo de manhã hambúrguer normal, super normal isso, e falando sobre coisas nada a ver, e a Shoujo fala com o Sarada, e mostra o Shouji levantando as mãos pra Sarada, e mostra a inocência da Shoujo, como pode não ser o pai dele, os dois são gordos, e aparece o filho do Orochimaru falando porque não vai descobrir quem é o pai dela, o Mitsuki fala foda-se, e fala sobre não ter pais, e ficam falando merda, e ela fala sobre ir contra o pai e sai correndo para encontrar o pai,